Bom dia, alunos do site Ezequiel de Souza Brito. Estou aqui para mais uma aula de Química. Aqui quem fala é a professora Fernanda Menezes. Nós vamos continuar com o assunto de termoquímica, falando hoje e finalizando sobre a lei de Hess. O que seria a lei de Hess? A lei de Hess permite calcular a variação da entalpia, que é a quantidade de energia presente das substâncias após sofrerem reações químicas. Isso porque não é possível medir a entalpia em si, mas sim a sua variação. A lei de Hess fundamenta o estudo da termoquímica. Essa lei foi experimentalmente desenvolvida por Germain Henri Hess, o qual estabeleceu a variação de entalpia, ΔH, é uma reação química que depende apenas dos estados iniciais, e do estado final da reação, independente do número de reações. Então, a nossa variação da entalpia, que é o ΔH, vai depender apenas do estado inicial e do estado final. O que seria isso? Então, a variação da entalpia depende somente dos valores da entalpia dos reagentes e dos produtos, conforme a expressão. Então, essa expressão aqui nós vimos lá na nossa aula 2, que a variação da entalpia é igual à variação da entalpia dos produtos menos a variação da entalpia dos reagentes. Por exemplo, consideramos a reação em que 1 mol de água líquida, temos aqui a fórmula molecular da água, é transformado em água no estado gasoso. Essa reação é realizada 2 vezes, porém optou-se por caminhos diferentes. Então, na primeira realização, foi aqui na primeira etapa, foi realizada apenas uma única etapa. Então, na primeira nós realizamos uma única etapa. Como é que foi realizado? A água líquida foi transformada diretamente em água gasosa, em água no estado de vapor, com variação de entalpia igual a mais 44 kJ. Então, ela passou por apenas um processo. Ela se transformou diretamente em água no estado de vapor. E já tenho aqui a variação de entalpia, que é mais 44 kJ. Posso ver isso aqui no nosso gráfico. Ó. Primeiro caminho, que foi o caminho escolhido como a única etapa. Então, no primeiro caminho, no estado inicial, ela estava no estado líquido, no estado final, no estado de vapor. Então, essa variação, neste caminho do estado líquido para o estado de vapor, ela ficou com variação de entalpia igual a mais 44 kJ. No segundo caminho, nós realizamos 2 etapas. Então, aqui no segundo caminho, foi realizado 2 etapas. A primeira etapa, nós temos a água líquida transformando-se em gás hidrogênio mais gás oxigênio. Então, essa transformação possui variação de entalpia igual a mais 286 kJ. Na segunda etapa, nós temos os produtos obtidos na primeira etapa, que foi o gás hidrogênio mais o gás oxigênio, formando a água no estado de vapor, com variação de entalpia igual a menos 242 kJ. Então, agora eu tenho 2 processos, eu tenho 2 etapas para chegar na água no estado de vapor. Então, lá no primeiro caminho eu realizei apenas uma única etapa, já com a variação de entalpia final lá. E aqui no segundo caminho eu realizei 2 etapas. Na primeira etapa, eu transformei a água líquida em gás hidrogênio e gás oxigênio. Na segunda etapa, eu peguei os produtos da minha primeira etapa e transformei em água no estado de vapor.
Então, com essas duas variações aqui, eu vou poder calcular a variação de entalpia final, que é a mesma que eu obtive aqui no primeiro caminho, mais 44 kJ. Vamos observar aqui o gráfico. Então, a água estava aqui no estado líquido, aí ela transformou-se em gás hidrogênio mais gás oxigênio, com variação de entalpia mais 286 kJ. O gás hidrogênio mais o gás oxigênio transformou-se em água no estado de vapor, com variação de entalpia, ela diminuiu para menos 242 kJ. Qual vai ser a variação de entalpia final? A variação de entalpia que eu tenho aqui nesse intervalo vai ser mais 44 kJ. Isso ocorre porque a variação da entalpia é a soma algébrica dos valores de ΔH das etapas que compõem o processo, ou seja, dos processos intermediários. Então, a variação da entalpia vai ser calculada somando as variações de entalpias de cada processo. Variação 1, variação 2, variação 3 e assim sucessivamente. Então, lá no nosso segundo caso, no nosso segundo caminho, a variação de entalpia total da reação foi a soma do ΔH da primeira etapa, que era mais 286 kJ, com o da segunda etapa, que era menos 242 kJ. Assim, obtivemos o mesmo valor da reação com uma única etapa. Então, vocês observaram que o primeiro caminho e o segundo caminho obtiveram o mesmo resultado, obtiveram a mesma variação de entalpia, que foi mais 44 kJ. Então, aqui nós temos o cálculo. Mais 286 mais menos 242 vai ficar mais com menos, menos. Aí, mais com menos, menos. Subtrai e conserva o sinal do maior, que é positivo. 286 menos 242 mais 44 kJ. Foi o valor que nós obtivemos para a variação de entalpia. Portanto, apenas nos interessam os valores inicial e o valor final, que é o que diz lá na lei de Hess. Nesse caso, o estado inicial corresponde à água no estado líquido e o estado final corresponde à água no estado de vapor. Você também deve saber que a lei de Hess pode ser calculada como uma equação matemática. Para isso, é possível realizar as seguintes ações. Então, eu posso realizar diferentes ações em algumas equações químicas para poder calcular a variação de entalpia. Uma delas é, eu posso inverter a reação química. Se eu inverter a equação química, eu também preciso inverter o sinal da variação de entalpia. Por exemplo, se o sinal da minha variação for positivo e eu inverter a reação química, eu também vou inverter esse sinal. Se era positivo, vai ficar negativo. Se fosse negativo, iria ficar positivo. Então, se eu inverter a reação química, eu vou inverter o sinal da variação. Eu posso também multiplicar a equação. Se eu multiplicar a equação, logicamente eu também vou multiplicar o valor da variação de entalpia. Então, se eu multiplicar a minha reação por 2, o valor da entalpia deve ser multiplicado por 2. E eu posso também dividir a equação. Se eu dividir a equação, eu também preciso dividir o valor da variação da entalpia. Então, se eu dividir a minha equação por 3, eu vou dividir o valor da variação de entalpia por 3. E assim sucessivamente. Então, se eu inverter a reação química, eu vou inverter o sinal da variação. Se eu multiplicar a equação química, eu vou multiplicar o valor da variação.
E se eu dividir a equação, eu vou dividir o valor da variação. Diagrama de entalpia. A lei de Hess também pode ser visualizada através de diagramas de energia. O diagrama ao lado mostra os níveis de entalpia. Nesse caso, as reações sofridas são endotérmicas. Por que elas são endotérmicas? Porque ocorre a absorção de energia. Endotérmica, absorção, e exotérmica, liberação. Nós podemos observar aqui. A variação de entalpia 1 é a variação de entalpia que acontece de A para B. Então, o que acontece aqui de A para B é a variação de entalpia 1. Vamos supor que esse valor seja 122. Então, nós temos aqui 122. A variação de entalpia 2 é a variação de entalpia que acontece de B para C. Então, aqui de B para C, nós temos a variação de entalpia 2. Vamos supor que esse valor seja 224. 224. A variação de entalpia 3 é a variação de entalpia que acontece de A para C. Então, aqui de A para C vai ser a variação de entalpia 3. Então, nós vamos calcular a variação de entalpia 3 somando a variação de entalpia 1 mais a variação de entalpia 2. Que é o que acontece aqui no intervalo de A para C. Assim, nos importa saber o valor de ΔH3, pois corresponde à variação de entalpia da reação de A para C. Podemos descobrir o valor de ΔH3 a partir da soma da entalpia em cada uma das reações. Então, ΔH3 vai ser ΔH1 mais ΔH2. 122 mais 224. Então, a variação de entalpia 3 vai ser igual a 346 kJ. Positivo. Então, vamos para os nossos exercícios. Com base nas variações de entalpia, associadas às reações a seguir. Então, nós temos aqui duas reações. Gás de nitrogênio mais o gás oxigênio, formando o dióxido de nitrogênio. Com variação de entalpia 1 igual a mais 67,6 kJ. Aqui nós temos a segunda reação, com variação de entalpia 2 mais 9,6 kJ. Pode-se prever que a variação de entalpia associada à reação de dimerização do dióxido de nitrogênio será igual a. Então, nós temos aqui duas reações formando apenas uma reação. Nós temos duas reações que vai formar apenas uma reação, que é essa reação aqui final. Como é que nós vamos resolver essa questão? Passo 1. Nós vamos inverter a primeira equação. Por que que nós vamos inverter a primeira equação? Deixa eu olhar aqui. Nós vamos inverter a primeira reação, que é essa daqui, primeira. E aqui a segunda. Então, nós vamos inverter a primeira reação, a primeira equação. Por quê? Porque o NO2, o dióxido de nitrogênio, precisa passar para o lado dos reagentes, que é o lado oposto. Por que que ele precisa passar para o lado oposto? Por quê? Porque aqui, na minha reação global, na minha reação final, o dióxido de nitrogênio
ele está do lado dos reagentes. Então, aqui ele também precisa ficar do lado dos reagentes. Então, eu vou inverter a primeira equação. Aqui eu preciso inverter. A segunda equação, o que vai acontecer com ela? Ela será conservada. Por quê? Porque o que eu preciso, que é o que tem lá na minha equação global, é o tetróxido de nitrogênio. Então, ele está aqui do lado dos produtos. E aqui também está do lado dos produtos. Então, está ok. Então, lembrando que se eu inverter a minha equação, eu também vou inverter o sinal da variação de entalpia. Então, se era positivo, vai ficar negativo. Vamos observar aqui. Então, eu inverti a equação, agora ficou 2NO2 formando N2 mais O2, com variação de entalpia menos 67,6, já está negativo. E a segunda equação foi conservada. Passo 2. Observe que o nitrogênio, o gás nitrogênio, aparece nos produtos e reagentes e o mesmo acontece com o oxigênio. Vamos só observar aqui. Então, o nitrogênio, na primeira equação, ele aparece do lado dos reagentes. Na segunda equação, ele aparece do lado dos produtos. Perdão. Na primeira do lado dos produtos e na segunda do lado dos reagentes. O mesmo acontece com o gás oxigênio. Na primeira equação ele aparece do lado dos produtos e na segunda equação ele aparece do lado dos reagentes. Observe que eles aparecem na mesma quantidade. Na primeira equação eu tenho 1N2, na segunda eu tenho 1N2. Na primeira equação eu tenho 2O2 e na segunda eu tenho 2O2. E eles estão de lados opostos. Lados opostos. Na primeira está produto, aqui reagente. Aqui produto, aqui reagente. Então, para cortar esses termos, eles precisam estar de lados opostos e precisa ser a mesma quantidade para eu poder eliminar total. Então, eu vou eliminar nitrogênio com nitrogênio. Eliminei porque eles estão de lados opostos, então eu posso cortá-los. Vou eliminar oxigênio com oxigênio. Por quê? Eles estão de lados opostos, então eu posso cortá-los. O que ficou? Ficou o dióxido de nitrogênio, 2 dióxido de nitrogênio, e o tetraóxido de nitrogênio, que é justamente a minha reação final, a minha equação global, que apareceu lá no início da questão. E o que é que ficou mais? As variações de entalpia. A variação 1, menos 67,6 e a variação 2, mais 9,6. Me interessa saber agora qual vai ser a variação de entalpia final. Passo 3, calcular essa variação. Você pode observar que chegamos à equação global. Agora devemos somar as equações. Então, eu vou somar a variação 1 mais a variação 2. Então, a variação de entalpia vai ser menos 67,6 mais 9,6. Menos com mais, menos. Subtrai e conserva o sinal do maior, que é o do menos 67,6. 67,6 menos 9,6, menos 58 kJ. Então, a variação final vai ser menos 58. Se o valor da variação de entalpia é negativo, nós sabemos que se trata de uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor.
Então, nós vamos fazer aqui mais um exemplo sobre a lei de Hess para poder fixar realmente esse conteúdo. Então, é bem simples, só que é trabalhoso. Então, nós precisamos ter calma e cautela antes de multiplicar, antes de inverter, antes de dividir ou de somar qualquer equação. Então, nós precisamos ter bastante calma, ser bastante observadores. Segunda questão. Calcule a variação de entalpia da reação. Então, nós temos aqui a reação global, SO2 mais NO2, formando SO3 mais NO. Dadas as seguintes reações, a 25 graus Celsius e 1 atm. Então, aqui eu tenho a primeira equação, aqui eu tenho a segunda, aqui eu tenho a terceira e aqui eu tenho a quarta. Então, eu tenho 4 equações que formou apenas uma, ok? A partir dessas 4 equações, eu formei essa primeira. Então, a partir dessas 4, eu formei uma. Então, agora eu vou descobrir como é que eu consegui formar essa equação global. Resolução. Primeiro passo. Inverter a primeira equação. Por que eu vou inverter a primeira equação? Porque o NO2 está aqui do lado dos produtos. E lá na minha equação global, ele está do lado dos reagentes. Então, ele precisa ficar do lado dos reagentes. Lembrando que, se eu estou invertendo a equação, eu também vou inverter o sinal da variação. Era positivo, então vai ficar negativo. A segunda equação eu vou conservar. Por quê? Porque o óxido de nitrogênio aqui está do lado dos produtos e na reação ele também está do lado dos produtos. A terceira equação eu também vou conservar, porque o trióxido de enxofre está do lado dos produtos, na reação ele também está do lado dos produtos. E a quarta equação eu vou inverter. Por quê? Porque o dióxido de enxofre está do lado dos produtos e na reação ele está do lado dos reagentes. Então, eu preciso inverter essa reação. Lembrando que eu vou inverter essa reação, a variação da entalpia era negativa, então vai ficar positiva. Vamos reescrever as equações. Então, a primeira eu inverti, está aqui, toda invertida e com o sinal invertido. A segunda eu repeti, a terceira eu repeti e a quarta eu inverti. Está aqui o sinal invertido também. Então, já fizemos aqui o primeiro passo, tá tudo certinho, bonitinho. Agora nós vamos para o segundo passo. Nós vamos fazer o quê? Ajustar os coeficientes, dividindo a primeira linha por 2, a segunda por 3, a terceira linha por 8 e a quarta linha por 8. Então, vamos ajustar cada um desses coeficientes. Mas primeiro, vamos cortar aqui o que é que nós temos iguais, certo? Iguais e de lados opostos. Observem que aqui na primeira equação eu tenho o N2 no lado dos produtos. Na segunda equação eu tenho o N2 do lado dos reagentes. Então eu vou cortar eles, certo? Cortados, estão dispensados. O que mais que eu posso cortar? O SO8. O SO8 aqui está do lado dos reagentes e aqui ele está do lado dos produtos. Então, eu posso cortar. Vamos eliminar o SO8. Então, eu eliminei, ficou apenas o que eu preciso agora ajustar os coeficientes. Então, eu vou dividir toda essa primeira equação por 2, incluindo a variação da entalpia, certo? Eu vou dividir toda essa equação aqui, ó, por 2, incluindo a variação da entalpia.
Vou dividir toda essa equação por 8, incluindo a variação de entalpia, e vou dividir toda essa equação por 8, incluindo a variação de entalpia. Então, se eu dividir por 2, vai ficar como? NO2 dividido por 2, eu vou cortar o 2, 2 dividido para 2 dá 1, vai ficar quem? NO2. Vou aqui, ó, NO2. Tenho 2 O2, 2 oxigênios. Vou cortar esse 2, vai ficar somente o O2. Observem aqui que ficou o O2. 16, menos 16.182 dividido por 2 dá menos 8.066. Aqui eu vou dividir o oxigênio por 2, vai ficar quanto? 1 meio de O2. Vou dividir 2NO por 2. 2 dividido por 2, 1. Ficou quanto? NO, apenas 1 NO. Mais 43.200 dividido por 2, ficou mais 21.600. A terceira equação, vou dividir por 8. Observem aqui que eu vou dividir por 8. O 12 por 8 vai ficar 3 meios. Então, eu tenho 3 meios de O2. 8 SO3 dividido por 8, 8 por 8, 1. Então, ficou apenas SO3. 755.600 negativo dividido por 8, menos 94.450. Por último, a quarta equação, que eu também vou dividir por 8. Então, vou dividir aqui 8 por 8, 1. Ficou apenas SO2. 8 por 8, que é o do oxigênio, 1, ficou apenas O2. E a variação da entalpia, mais 567.680 dividido por 8, mais 70.960. Então, eu já ajustei os coeficientes, já dividi, tá aqui tudo bonitinho, dividido, tudo certinho. E agora eu vou tentar chegar na minha reação global. Tentar não, eu vou chegar na minha reação global. Como é que eu vou chegar na minha reação global? Vamos apagar aqui. Então, eu tenho aqui, observem o que é que eu tenho. O que é que eu vou cortar agora? O NO2 eu tenho na minha reação global, então ele vai permanecer. O NO também vai permanecer. O SO3 vai permanecer e o SO2 vai permanecer. Até porque eu não tenho como cortá-los, porque eu não tenho ninguém igual a eles. A única coisa que eu tenho igual aqui nas 4 equações é o gás oxigênio. Observem que eu tenho aqui um gás oxigênio, aqui eu tenho um gás oxigênio, e aqui eu tenho um gás oxigênio, do lado dos produtos. Do lado dos reagentes, eu tenho aqui 1 meio de gás oxigênio, e aqui eu tenho 3 meios de gás oxigênio. 1 meio mais 3 meios vai ficar quanto? 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Então, isso quer dizer que eu tenho 2 moléculas de gás oxigênio. Então, eu tenho 2 moléculas de gás oxigênio do lado dos reagentes e tenho 2 moléculas de gás oxigênio do lado dos produtos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou eliminá-las. Então, essas moléculas estão eliminadas. O que restou para a gente? Restou apenas o que interessava. Restou apenas o que tem lá na reação global. Passo 3. Agora eu vou calcular a variação de entalpia. Então, se nós chegamos na reação global, que é essa daqui, ó.
essa daqui. Chegamos na nossa reação global. Então, agora eu posso calcular a variação de entalpia, que é o passo 3, o passo final. Então, a variação da entalpia vai ser variação de entalpia 1, mais a 2, mais a 3, mais a 4. A variação de entalpia 1 é menos 8.066, a 2 mais 21.600, a 3 menos 94.450 e a 4 mais 70.960. Somando todos esses valores, ficou menos 9.956. Então, no final, nós temos menos 9.956 calorias. Então, a minha variação da entalpia final é este resultado. Pelo valor negativo da variação, também sabemos que trata-se de uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que libera calor. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre a lei de Hess. O nosso assunto deste mês acaba por aqui. Agora vocês já podem responder todas as questões da atividade. Qualquer dúvida, estou aqui para responder as dúvidas de vocês, certo? Então, bons estudos.